Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e hoje a gente vai continuar a nossa conversa, a nossa série. Nós estamos trabalhando aqui com o livro Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis, e hoje a gente vai trabalhar justamente na proposição, ou no capítulo 4. Em Gênesis 1, Deus ordena o cosmos como um espaço sagrado, tá? Então, nesse capítulo agora, nessa continuação da Semana da Criação, o Alton ainda está trabalhando, ele ainda está formulando, vamos dizer assim, como que é a criação e tudo mais. E aí, principalmente como a gente viu nos dois últimos encontros, né, a gente viu praticamente a Semana da Criação toda. Só que tem um detalhe, não sei se você reparou bem, a gente falou sobre os 5 primeiros dias da criação, a função de cada um deles, a função de cada um dos objetos, ou dos funcionários dentro da criação, dos 5 primeiros dias, ou seja, que foi no penúltimo episódio. No episódio anterior, eu falei exclusivamente sobre o dia 6 da criação, a questão do homem, da imago Dei, a imagem de Deus e tudo mais. Só que a Semana da Criação, ela é uma semana, e uma semana tem quantos dias? Tem 7 dias. Então a gente tem, vamos dizer, o nosso equivalente moderno, né? Não é bem assim, mas vamos colocar o nosso equivalente moderno de hoje em dia. A Semana da Criação começou ali no domingo, então a gente falou do domingo, segunda, terça, quarta, quinta, a sexta, que foi o 6º dia da criação, mas está faltando um dia, que é o sábado, ou como é bem propagado principalmente na religião judaica, o Shabá, né, que é justamente o 7º dia. E a proposição 4 vai justamente de encontro, vai fazer esse fechamento no sábado, no 7º dia da criação. Tá? E o detalhe que a gente tem que observar aqui, bom, antes de entrar propriamente dito no texto, no livro do John Walton, né, aqui só aquele velho disclaimer, eu não estou fazendo leitura comentada e nem isso aqui substitui a leitura do livro, então leia o livro, está em português, está bem escrito, leia o livro, não deixe de ler o livro. Mas antes de entrar no próprio texto, no capítulo 4, ou proposição 4, né, dá só uma olhadinha, ou dá uma relembrada, na sua Bíblia mesmo, em português. Gênesis capítulo 1, vai falar sobre a questão da criação. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e vem vindo o dia 1º, o dia 2º, o dia 3, 4, 5, 6. O dia 6 está lá no finalzinho de Gênesis capítulo 1, né? Então está lá, ele começa no versículo 24, e aí vai a questão da produção, que a terra vai produzir alma vivente, e Deus fez as feras e os animais terrestres da terra. Depois Deus fez um homem, a gente já viu tudo isso nos episódios anteriores, o que é o fazer e o que é o criar, o Bará e o Azan, tá? A gente já viu essas expressões, inclusive as funções do homem, da mulher, da terra, isso ainda no 6º dia da criação. Então tá lá no versículo 27, 28, e aí tem as funções e tudo mais, verso 29, 30, e fecha o capítulo 1 de Gênesis no versículo 31, dizendo: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Inclusive, só esse detalhe, depois fica como exercício, e procura essa expressão, e viu Deus que tudo era bom, viu Deus que fez tudo era bom, procura nos outros dias da criação. Você vai observar que nem todo dia tem essa expressão, e viu Deus que era bom, tá? Mas depois você dá uma comparada. E foi à tarde e amanhã, o dia 6º. Acabou o 6º dia. Acabou a sexta-feira da criação, tá? Só que a Semana da Criação não acaba na sexta-feira, vai acabar no sábado. E aí, por isso que nós temos o capítulo 2, os primeiros versos do capítulo 2, que é o verso 1, 2 e 3. Tá? Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. O que está dizendo que foi acabados? Acabados a questão da criação dos objetos e tudo mais. Naquela ideia de dar sentido e tudo mais. Isso tudo a gente já viu. Tá? Então a terra e todos os seus exércitos foram acabados. Mas não acabou a semana ainda, porque a semana vai acabar no verso 2. E havendo Deus acabado no 7º dia. Qual que é o 7º dia? O Shabá, o sábado. A obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º,
e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. E aí você vai lá no hebraico, você vai ver que tem as duas palavras, criar e fizera, que é o bará e o azan. Tá as duas lá. Então veja que em português, como a gente já trabalhou isso, criar é a tradução da palavra bará, e o azan é a tradução da palavra fazer, fizera, fez e tudo mais. Isso aí tem um certo sentido um pouquinho diferente, mas isso aí tudo a gente já trabalhou. O nosso foco aqui agora é basicamente dois, que é a proposição 4. Primeiro, o sétimo dia da criação. E segundo, a questão que Deus ordena o cosmos, porque aqui ele acabou o cosmos inteiro. Aí quando eu estou falando de cosmos, estou falando de universo, aquela parte de que todo o universo que Moisés conhecia, então a Terra plana, aquela coisa toda, tá? Que era a cosmologia da época de Moisés, tá? Então quando eu falar de cosmos no plural, tá? Porque vem da palavra em grego, cosmos, universo, natureza, qualquer coisa desse tipo, é tudo essa mesma ideia, tá? Obviamente tudo tem uma diferença, palavra, mas eu vou utilizar aqui como sinônimos entre si, tá? Essas palavras. Então Deus ordena o cosmos como um espaço sagrado. Então tem essas duas questões para a gente ver nessa proposição 4. O primeiro detalhe, que é a questão do Shabá, ou seja, do sábado, que Deus está, vamos dizer assim, fechando a semana da criação com 7 dias e não com 6, porque o relato da criação, o relato sobre as origens, como o próprio Walton fala, acaba no 7º dia, no sábado. E a semana da criação vai acabar no capítulo 2, versículo 3. Então toda a criação é capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 2, versículo 3. Tá? Tem essa queda de capítulos aí, porque você já sabe que os capítulos da Bíblia não são os capítulos originais, da escrita original e tudo mais. Capítulos, por exemplo, se eu não me engano, foram feitos em 1280, 1200 e pouco, século 13, depois de Cristo, muito recente. Tá? Então essa divisão da Bíblia em capítulos, então é um negócio muito recente. E a divisão em versículos, se eu não tiver falhando a memória, é século XVI, 1500 e pouco. Foi ali na época, ou um pouquinho depois de Erasmo de Roterdã, a Reforma Protestante, a divisão em versículos, né? Então é um negócio bastante, é muito recente, tá? Então não se prenda aí onde é que está a narrativa fechada em capítulo, não. Isso aí é completamente solto, tá? Então a semana da criação acaba no capítulo 2, versículo 3, tá? De Gênesis. E aí, aqui eu vou fazer algumas leituras do texto, porque aqui tem alguns resumos perfeitos aqui que o Walton sintetiza muito bem a ideia. E a primeira delas é um negócio que eu achei muito interessante, que é quase que vamos dizer assim, não seria uma quebra de paradigma, né? Porque eu nem considero isso como bem um paradigma, né? Mas é uma ideia que pode meio que mudar um pouco a sua visão aí, dependendo do tempo que você está ouvindo sobre a questão da criação e tudo mais. Na página 43 desse livro mesmo, do Alto Mundo Perdido de Adão e Eva, ele diz o seguinte, no primeiro parágrafo: em contrapartida, defendo que, mesmo que a humanidade seja o clímax dos 6 dias, o dia 7 é o clímax do relato sobre as origens. Tá? Então isso é bastante interessante, porque tem várias passagens, e a gente não vai analisar isso, principalmente no livro de Salmos. Tem uma passagem que vai falar sobre a questão da coroa da criação, que o homem é a coroa da criação e tudo mais. Ou seja, coloca o homem ser humano, o Adão. E tem um detalhe interessante aí, um pequeno parêntese dessa expressão Adão, que não é Adão. Não é Adão, o Adão, uma pessoa chamada Adão. Não é. Até o capítulo 5 de Gênesis, quando você pega a Torá, por exemplo, você pega uma Torá igual essa que eu tenho aqui, eu sempre deixo... Eu acho que eu coloquei nos comentários, mas qualquer coisa você pode depois dar uma olhada. Eu utilizo essa aqui, ó. A Lei de Moisés, Torá, da editora Sefer, ela é bilíngue, então ela é de um lado em hebraico, do outro lado uma tradução em português, então Torá, né? Então vai ter os 5 primeiros livros da Bíblia, mais algumas músicas, ou seja, alguns cânticos e mais outras passagens, que é o que compõe toda a Torá. A Torá não vamos dizer assim, a grosso modo e apenas a questão dos 5 livros da Bíblia. Mas tem um pouquinho a mais, em livros como esse escrito Torá, tem algumas coisinhas a mais que não é apenas ou só os 5 primeiros livros da Bíblia, tem um pouco a mais.
Tem algumas músicas, tem alguns poemas, bênçãos, bênção do Haftarah, bênção para as parturientes que deram à luz, né, e outras coisas mais. E essa edição que eu tenho aqui, ela também é comentada, ou seja, é uma tradução que feito por judeus, ou seja, judeus que seguem a lei de Moisés, né? Então essa tradução, por exemplo, do hebraico para o português é feita pelo Meir Matsali Melamed, né, na década de 60. Tá? Então tem... ou seja, é o mais perto do original, que a gente pode dizer assim, de uma tradução do hebraico para o português. Aqui, na Torá, a gente só vai encontrar o nome Adão em português, Adão, que é uma pessoa, o nome próprio Adão, só no capítulo 5. O restante os primeiros capítulos, Gênesis 1, 2, 3 e 4, a expressão Adão, isso a gente vai ver lá na proposição 6, se não me engano, não preciso dar a cabeça com isso agora, proposição 6. Adão vai ter outro sentido que não é de uma pessoa ou de um nome próprio. Tá? Então é uma outra história que tem ali, tá? Mas isso a gente vai ver depois. Então, mesmo quando se coloca o ser humano como o clímax da criação, como a coroa da criação e tudo mais, mas tem um ponto a mais. E a gente observa isso dentro do próprio texto de Gênesis capítulo 2, versículo 3, que o sétimo dia, o sábado, é o clímax do relato sobre as origens, ou do relato da criação, ou da semana da criação. O próprio texto. E aí o Alto vai puxar essa ideia. Um outro detalhe que eu esqueci de mencionar, eu não vou discutir aqui a questão do sábado, guardar o sábado. Não, nós somos cristãos, a gente guarda o domingo. Não, a gente é um pouquinho mais aberto, a gente não guarda o domingo, a gente guarda um dia específico. Isso é uma outra discussão, tá? Isso é uma outra discussão e eu não vou entrar dentro dela. Então eu vou entrar aqui na discussão apenas, exclusivamente, a questão do sábado dentro do relato da criação. A guarda do sábado, essas questões dietéticas e tudo mais, isso é um outro assunto, é uma outra história que não cabe aqui. Tá? Então tenha isso em mente, não estou defendendo, não estou acusando, não estou jogando fora o sábado, é para guardar o sábado, não, é para guardar o domingo, não é para guardar qualquer dia da semana que você puder, não é para guardar dia nenhum, não é para guardar todos os dias, não é para guardar só 10% da sua semana, então vai dar um pouquinho mais do que um dia, vamos fazer a conta aí, um dia tem 24 horas, então você tira 10% de um dia da semana, é 2,4 horas, vezes 7, então você tem que tirar 14 horas e mais 2 horas, 16 horas e 4 horas da semana para Deus, e 14 horas, isso equivale ao que? A um dia, um pouco mais de um dia? Não, esquece isso, essas neuras e tudo mais, de tirar o dízimo da semana, porque tem alguns movimentos disso. Esquece isso, isso é outra história, tá? Então eu não vou fazer nenhum tipo de defesa ou contra-argumentação a qualquer dia da criação. Aliás, o dia da criação é o que eu vou falar. Qualquer dia da questão de guarda de um dia ou de um tempo específico, tá? Isso é outra história. Então, a ideia do fechamento da semana da criação, como a gente já viu, cada dia, um determinado agente, vamos chamar assim, tem... aliás, um determinado agente é criado. O que é isso? Significa que os objetos materiais, porque a gente já viu que a semana da criação não é de criação material, ou seja, cada um dos objetos que tem na semana da criação, Deus está dando função para esses objetos. Então, por exemplo, a função da terra é de produzir alma vivente, como a gente já viu no sexto dia. No sexto dia de criação dos animais terrestres, mas também tem... Se eu não me engano, no terceiro dia, eu acho que no terceiro dia tem a questão da produção dos... deixa eu só... Isso, terceiro dia. Terceiro dia a terra vai produzir plantas, a questão vegetal. E no sexto dia a terra vai produzir os animais terrestres. A função então da terra, que eu estou chamando aqui de agente, é produzir a questão da vida e de dar sustância ou dar subsistência, tanto para a questão de alimentação, que é a parte vegetal, e também alimentação da parte animal, tá? Bom, aos vegetarianos, aos veganos, fica à vontade de comer ou não comer carne, ou limpar tudo, mas não tem esse tipo de imposição bíblica para você comer ou não comer carne. Todo mundo é livre para comer e um churrasquinho sempre é bom, tá? Então,
Os agentes o agente terra a função dele é de produzir subsistência animal e vegetal. Tá? Os outros agentes, por exemplo, os luminares maior e menor, têm funções definidas e tudo mais. Então veja que cada um dos agentes da criação tem uma função bem definida. Depois que fecha os 7 dias da criação, a gente vai ver que todo o cosmos, o universo, toda a criação, toda a natureza, que vai ter cada um dos agentes internos do cosmos, vai ter uma função definida dentro do cosmos, dentro da natureza, dentro da criação. E a soma das funções de cada um dos agentes, ou seja, de cada uma das partes dos agentes, vai dar uma função geral para o cosmos de uma forma geral. Tá? E aí é que entra muitos detalhes interessantes, e a gente precisa fazer uma pequena volta lá para o Antigo Oriente Próximo. Novamente, o Alton detalha isso aqui muito bem, então depois você pega, dá uma lida em detalhada aqui nessa proposição 4, tá? Mas eu vou dar uma explicada bastante geral como é que é a ideia do Antigo Oriente Próximo. Por exemplo, se você pegar nos primeiros assentamentos que a gente tem conhecimento, assentamentos humanos, assentamento que eu digo é algo do tipo que é mais sedentário no sentido de um agrupamento de pessoas que deixa de ser nômades e começa a se juntar e fazer assentamento e tudo mais. O mais antigo que a gente conhece, os mais antigos, está na região que hoje nós conhecemos ali como Síria, Turquia, aquela região ali que antigamente está chamada de Ásia Menor, né? Então o livro de Apocalipse, por exemplo, tem algumas cartas, né? As cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Então é toda essa região ali do sul da Síria, oeste da Mesopotâmia, centro, indo para o norte da Turquia. Depois você pode pegar um mapa e comparar direitinho esses mapas. Então nessas regiões, os primeiros assentamentos humanos que nós conhecemos, né, pela arqueologia, vêm dali, lá de mais ou menos há 12 mil anos atrás. Vamos arredondar as contas aí, mais ou menos no período de 10 mil anos antes de Cristo. Então você pega ali as regiões, tem uma região ali da Turquia que eu não sei falar, porque é cheio de acentos e tudo mais, eu não consigo falar turco, mas tem uma outra região ali perto, que essa eu consigo já falar um pouquinho, que é Göbekli Tepe. Depois você pode pesquisar essa região de Göbekli Tepe, que é onde tem assentamento humano. Na realidade, o assentamento que tem ali é uma estrutura, um complexo de templos. E ao que nós conhecemos até hoje, em Göbekli Tepe, é a região, ou a cidade, vamos colocar assim, que tem um assentamento humano mais antigo com um complexo de templos. Na realidade, não é só um templo, tem vários templos ali. Inclusive, nesse momento que eu estou gravando, ainda está em escavação, ainda está em pesquisa isso. Foi descoberto muito recentemente, em 98, então é um negócio bastante recente, de um professor alemão, eu só lembro do primeiro nome dele, é Klaus, se não me engano é Klaus Schmidt, eu não tenho certeza. Eu estava até lendo alguns livros dele muito bons e alguns artigos. Ele faleceu agora muito recentemente. Ele que descobriu e começou a fazer pesquisas lá nessa região de Göbekli Tepe. E ali o que nós temos? Nós temos um assentamento humano e nós temos já templos. Tá, mas não tem religião, não tem... Lembre-se, 10 mil anos antes de Cristo, nós estamos aí pelo menos a uns 6, 7 mil anos de distância entre Göbekli Tepe e o Egito, onde nós temos os hieroglifos, a religião egípcia e tudo mais. A gente tem uns 7 mil anos, ou seja, nós hoje em dia estamos mais perto da construção das pirâmides do Egito de uma forma temporal do que Göbekli Tepe. Só para você ter uma noção de tempo. Então 10 mil anos antes de Cristo, se arredonda os cálculos aí para 3 mil anos antes de Cristo, ali o Egito, Baixo e Alto Médio Egito, até depois ele teve a sua unificação, né? E aí teve o politeísmo do Egito e tudo mais. Tem 7 mil anos de diferença. 3 mil anos antes de Cristo, mais uns 2 mil anos que nós temos depois de Cristo, nós temos 5 mil anos. Nós estamos mais perto do início do Egito do que Göbekli Tepe, temporalmente. Em Göbekli Tepe já existia templos. Então é um negócio assim bastante interessante de você entender como é que é o pensamento, e é um pensamento que eu estou falando muito primitivo. Tá? Primitivo que eu digo, primitivo no sentido de tempo, não no sentido de irracional, no sentido de tempo.
Então você começa a pegar ali Göbekli Tepe, 10 mil anos antes de Cristo, depois você vai ali para a Mesopotâmia, e aonde está a nossa região onde nós estamos trabalhando aqui, os ugarítios, o pessoal ali os caldeus, mesopotâmios, aí tem o pessoal do Egito também, mas isso é muito mais recente, né? Terceiro, segundo milênio antes de Cristo. E qual que é a ideia, a noção desses povos que começa, até onde nós sabemos, começa em Göbekli Tepe? Você tem a construção de um templo, uma construção de um local sagrado. Para que serve isso? Aonde habita uma divindade. A divindade mora naquela região, ou naquele espaço, tá? E para quê? Para que o ser humano tenha contato. E aí, por isso que nós temos todos os rituais, rituais religiosos, vamos chamar assim. Aqui vai ter um monte de anacronismos, tá? Porque falar de religião para essa época, inclusive para o Egito, é um negócio bastante complicado, mas vamos arredondar para a gente entender, tá? Vamos usar bastante anacronismo aí. Então, você tem rituais religiosos, você tem as divindades e tudo mais que habitam no meio do povo. Lembra, por exemplo, do Egito? O Egito você tem ali os sacerdotes e você tem as divindades, um monte, Ísis, Horus, Sete e por ali vai. Mas tem, de tempos em tempos isso acontece, eu não sei se todos, eu não tenho certeza se todos, mas porque eu não posso falar por todos, mas até onde que eu conheço, o faraó era o próprio Deus em carne e osso, né? Então você tem, por exemplo, o Amenhotep, ou eu não dou conta de falar esses nomes complicados, Amenofis IV, que é o pai de Tutankhamon. Pronto, mais fácil. Tutankhamon todo mundo conhece, já ouviu falar, se achou um sarcófago muito, muito conhecido, cheio de ouro e tudo mais. Foi um dos faraós do Egito e tinha uma riqueza muito grande. O pai dele, pronto, mais fácil até para você pesquisar depois. O pai de Tutankhamon, vamos dizer assim, ele fez uma restauração na questão da religião do Egito, aonde ele tirou todos os deuses, que lá é um sistema politeísta, e colocou apenas um único Deus central para ser adorado. Todo mundo fala, ele implantou monoteísmo. Não, não tem nada de monoteísmo no Egito. Ele implantou aquilo que nós podemos chamar de monolatria. Ou seja, você tem um Deus que você adora em detrimento aos outros deuses. Isso não é monoteísmo, isso é monolatria, tá? Isso até faz a gente pensar se Moisés não começou uma monolatria lá no Egito. Mas isso é outra história. Deixa pra lá que o texto de Gênesis é outra, o texto de Êxodo é outra história e não cabe aqui agora, tá? Sabe que é uma monolatria? Bom, isso é outra história. Então, o próprio faraó era o próprio Deus encarnado. E aí ele troca o nome, o nome de si próprio como sendo o Deus encarnado. Ele puxa o culto ao Deus Ra. Espero não estar trocando o nome dos deuses, e aí ele se auto-intitula como Akhenaton, né? Aliás, não é o deus Ra, eu sabia que estava errando, é o deus Aton. O Ra foi que é o Amon-Ra, é outro deus, é o deus Aton, e aí ele se auto-intitula, por isso que a gente até conhece o nome dele, como faraó Akhenaton, tá? Então, o próprio Deus está vivendo no meio da população, no meio da sociedade. Nós temos sacerdotes e tudo mais. Essa é a ideia ou a concepção que nós temos aqui em Gênesis, de um templo onde uma divindade, no caso o próprio Deus bíblico, vai habitar. Tá, mas espera aí, não tem ser humano ainda, cadê o templo? O templo, aqui, que é o que o Alton vai trabalhar, é o próprio cosmos. Ou seja, a criação toda é o templo onde Deus vai habitar. E aí a gente vai ver mais para frente, futuramente, nas outras proposições, porque se você tem um sistema de culto, entre aspas, e você tem um templo, você tem uma divindade, a divindade está morando no templo, você tem pessoas e tem que ter um negócio que nós chamamos de sacerdote. Quem é que é o sacerdote aqui? Eu já vou dar spoiler que a gente vai ver lá na frente. Adão e Eva. Sacerdotes desse tempo. Se você não leu o livro ainda, leia, mas a gente vai entrar nesses detalhes futuramente, que é o próprio Adão e Eva, ou Adão e Eva, que são os nomes em hebraico, que não é bem o nome de duas pessoas, vamos colocar desse jeito, mas isso aí é história futura. Então,
qual que é a ideia que nós temos aqui em Gênesis e finalizando no Shabbat, no sábado? É que Deus está criando um espaço, um local para habitar. Tanto que no capítulo 2 vai dizer que Deus descansou e abençoou e santificou o dia sétimo dentro da criação, ou dentro do templo que ele estava organizando e dando funções. E aí entra uma analogia que o Alton coloca, bastante interessante, que é a analogia da casa e do lar. O que é uma casa? A casa é uma estrutura de paredes que tem teto e que tem um monte de coisa dentro. Isso é uma casa. A gente tem um monte de casas por aí. É um lar? Aí é que vem o salto. Para você chamar essa estrutura de paredes com um monte de móveis dentro, telhado e tudo mais de lar, significa, ou você tem que colocar um significado para essa estrutura física que já existe e não é um lar, você tem que colocar um significado para ela. Na colocação desse significado, ou seja, de um lugar onde você chega, vai descansar, vai fazer outros tipos de atividade com finalidades próprias. Por exemplo, você vai num local dentro dessa casa onde tem um negócio que sai uma chama e coloca uma comida em cima, que é o que nós chamamos desse cômodo de cozinha. Então, não é que esse cômodo tem o nome de cozinha, mas você dá o nome dessas coisas de cozinha porque vai ter uma função de um local que faz alimentos. Então você está dando função para aquilo lá, porque cozinhar, não existe cozinhar no sentido material. É uma função que você dá para um conjunto de utensílios e para uma região, vamos chamar assim, uma região geográfica dentro da casa. E aí, na medida que você começa a utilizar essa casa, dando com as suas devidas funções, num negócio onde você deita e passa a noite toda deitado, ou num outro cômodo da casa que você entra e cai uma água em cima de você, que você chama de banheiro, no outro que você chama quarto de dormir, por ali vai. Na medida que você vai dando funções para essas coisas internas da casa, você está transformando ou está colocando essa casa como sendo um lar. Tá? E aí vai entrar um detalhezinho aqui que o Alto coloca na página 44, que é o seguinte: não há ordem, ou seja, a questão que ele está falando aqui da casa, cheio de móveis e tudo mais, cheio de caixas, não há ordem. A casa funciona como deveria, tem encanamento, eletricidade, forro, fundações, etc. Mas não existe um lar funcionando. Então a família começa a gastar tempo, dia após dia, arrumando os móveis, abrindo as caixas, organizando o seu lar. Eles começam a fazer um balanço de tudo que a casa lhes oferece, que pode ajudar a fazer dela um lar, essa casa, confortável e funcional. E aí mais para frente ele vai dizer, nessa mesma página 44, os membros da família não estão fazendo todo o trabalho para tirar uma soneca quando concluírem, nem estão esperando terminar tudo para então saírem. Eles estão fazendo tudo isso, ou seja, organizando a casa, dando funções e tudo mais, para que possam morar ali, na casa, para transformar a casa num lar. Quando eles descansam de todo o trabalho da organização, eles não o fazem relaxando, mas funcionando no espaço organizado. Volta agora aqui no versículo... cadê? Descansou? No versículo 3 do capítulo 2. E abençoou Deus o dia sétimo, santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então agora acabou. Deus botou uma cadeira de balanço, pegou uma aguinha de coco, ainda mais nesse calorão que tá fazendo, a aguinha geladinha e tudo mais, agora tô descansando. Não. O descanso que é falado aqui não é o descanso no sentido de deitar e dormir, ou de deixar a coisa funcionar, não. É de usufruir ou de funcionar o funcionamento de uma casa, que é o que nós chamamos de lar. É essa a ideia que tem aqui no texto, no sétimo dia, no sábado, ou a função de todo o cosmos, de transformar essas coisas que têm várias funções numa função geral, aonde a divindade, o próprio Deus, vai habitar, descansar, não no sentido de dormir, mas descansar no sentido de colocar em funcionamento essa coisa toda que ele fizera, ou seja, fazer aqui no sentido de dar função, e a coisa está funcionando, ele está descansando, ou seja, está usando isso.
Isso é o sábado. Isso é a função do cosmos, tá? E aí um pouquinho mais para frente o Walton vai falar da questão da teologia do descanso na Bíblia. Então isso aqui eu vou passar direto porque não tem função para dentro disso que a gente está trabalhando, mas leia porque é bastante interessante, tem muitos detalhes aqui, mas eu queria puxar a sua atenção para a página 45, que ele vai dizer o seguinte: o conceito de descanso divino no Antigo Oriente Próximo. Como eu falei para você, a questão do tempo, da divindade morar e tudo mais. E aqui ele vai colocar um detalhe que é bastante interessante. Não seria difícil para qualquer leitor do Antigo Oriente Próximo olhar brevemente para o relato do dia 7 e concluir ser uma história sobre um templo. Então veja, quando o camarada, o israelita que acabou de sair da terra do Egito, está lendo esse texto de Gênesis, ele está entendendo que o sétimo dia da criação e tudo mais é tudo com relação à questão de um templo do cosmos. Ou o cosmos é esse templo. Isso acontecia porque eles, esse pessoal do Antigo Oriente Próximo, sabiam de algo sobre os templos no mundo antigo que é bem estranho a nós hoje em dia. O descanso divino para eles não era apenas uma questão de residência, não é questão só de morar. Como observamos no Salmo 182, o templo era o centro do governo divino, isso no Antigo Oriente Próximo. No mundo antigo, ele era a base de comando do cosmos, ou seja, aonde a divindade mandava, ou de onde a divindade mandava em tudo. A sala de controle a partir da qual o Deus, com letra minúscula, mantinha a ordem, estabelecia decretos e exercia a soberania. Os relatos de construção de templos eram geralmente acompanhados de cosmologias, pois, após estabelecer a ordem, o foco das cosmologias no mundo antigo, o Deus, esse Deus minúsculo, assumiu o controle daquele sistema ordenado. Esse é o elemento que estamos, infelizmente, perdendo em nossa leitura do relato de Gênesis. E aí vem a cereja do bolo. Deus ordena o cosmos com o propósito de tomar sua residência e governar sobre ela. O Deus cristão, Deus com letra maiúscula. O dia 7 é a razão para os dias 1 a 6. É o cumprimento do propósito divino. E aí na página 46 tem uma frase que fecha muito bem isso. O cosmos não é apenas uma casa, ele é um lar. Tá? Essa é a ideia toda, então, dessa proposição 4, da questão de transformar o dia 7º, que é um dia de descanso, mas que não é um dia de descanso onde você fica dormindo, e sim você fica utilizando ou funcionando as funções do templo ou daquilo que foi criado, tá? Que é justamente a questão da criação. Esse é o dia 7º, o Shabá, o sábado. E também tem que toda a criação tem, depois das suas funções, ou depois de tudo criado, entre aspas, ou seja, cada uma das coisas com a sua função, é onde você finaliza sendo um templo, onde a divindade vai habitar, fazer seu centro de comando, mandar e continuar sustentando toda a criação. Deus faz isso, mas com o cosmos todo. Se você observar nos outros relatos das outras divindades ali do Antigo Oriente Próximo, tem mais ou menos essa noção, tá? Não, mas é claro, tem outras questões ali de politeísmo, outros deuses, umas brigas e tudo mais, mas a ideia é mais ou menos essa, a concepção é mais ou menos essa, tá? E para finalizar, tem mais 2 parágrafos aqui, que eu queria finalizar com a leitura desses parágrafos. Eu não faço leitura aqui, mas é porque está assim, muito bem sintetizado, que está no finalzinho da página 48 desse livro, que vai fechar direitinho isso aqui. Se o período de 7 dias está relacionado com a inauguração do cosmos como espaço sagrado, como um templo, né? Ele representa o período de transição do cosmos material, que foi preparado ao longo das eras, para ser o local onde Deus iria se relacionar com o seu povo. Então, apesar de não ter essa concepção de, vamos dizer assim, de criação material, mas a coisa já existe. Lembra lá do Sem Forma e Vazia? Do caos, Tohu e Vabohu que a gente está trabalhando? Então, depois que aquele negócio está organizado,
ou seja, você já deu as funções, as coisas já existiam de forma material. Então por isso que aqui não faz sentido a gente trabalhar com ciência. Nisso aqui é dias, eras, milhões de anos, bilhões. Não faz o menor sentido isso aqui, porque o texto não está falando absolutamente nada disso. Continuando, ele se modificou de local a um espaço. O próprio Deus fez isso com o cosmos. Os 7 dias estão relacionados à história de lar, do lar, a ordenação e o estabelecimento de funções, não a produção de objetos materiais. No passado, muitos acreditavam que os 7 dias se relacionavam à idade da terra, pois liam um capítulo como uma história da casa. Veja, se você lê o texto como uma história da casa, a coisa vai descambar. Cadê o lar? É complicado você fazer isso. A idade da Terra pertence àquilo que é material. Se, porém, essa é uma história do lar, ela não tem qualquer relação com a idade do cosmos físico. 14 bilhões de anos, 7 dias de 24 horas, mas é 7 dias de 2 bilhões cada ano. Como é que é isso? Não, para de mexer com isso, vai ficar doido. Tá? Então, não mexa com isso. Um período de 7 dias não diz respeito a quanto tempo levou para se construir a casa. Diz respeito ao processo, mas não é o tempo, ao processo pelo qual a casa se tornou um lar. Essa interpretação encontra apoio tanto no texto bíblico, que é o que a gente está trabalhando, quanto no contexto do Antigo e Oriente Próximo. Se for aceito, então significa que a Bíblia não faz afirmações relacionadas à idade da Terra. E não faz mesmo, tá? E aí eu já estou falando não como o Alton, mas sim como um físico. A Bíblia não faz nenhuma afirmação sobre a própria idade da Terra, porque não faz sentido. A Terra tem 4,565, se não me engano, bilhões de anos. A Bíblia não está falando de geologia, geofísica ou criação material da Terra. Simplesmente não fala. Se você ler esse relato de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3, como um relato literal de 7 dias de 24 horas ou qualquer outra coisa do tipo, vai dar ruim em tudo. Não faça isso. Segue o Alton. O Alton aqui ele dá um modelo muito bom de entendimento dessas... de como é que você pode ler o texto e tudo mais, e de uma forma bem pé no chão, bem bíblica, bem teológica, tá? Não tem nada de heresia aqui, e não tem nada dessas bagunças, dessas brigas que a gente faz de criações da Terra Jovem, da Terra Antiga, design inteligente, criações evolutivo, ou qualquer outro modelo. Não, nem precisa entrar por aí, que o negócio é muito mais tranquilo do que isso. Você entende a Bíblia de acordo com o que ela é, com a hermenêutica apropriada, com a exegese, entender o texto dentro do seu contexto apropriado, direitinho, entendeu isso? Então, tranquilo, bem sossegado, você vai entender tudo. Resumindo a história, então, nós temos uma semana de criação, mas de criação de funções, e no final das contas a gente vai ter um templo, que é o cosmos, onde a divindade vai morar, no caso, o próprio Deus vai morar e habitar aqui. E o 7º dia, que é de descanso, não é um descanso de pegar e dormir, e sim um descanso aonde nós, ou no caso a divindade, mas isso também acaba nos afetando, né, porque isso é um dos mandamentos de Deus. Lembrando que eu não estou fazendo julgamento aqui para descansar no sábado, domingo, qualquer outro dia, isso é outra história, fecha parênteses. Então não é um dia de descanso de dormir, mas sim um dia de desfrutar as funcionalidades que a coisa toda está feita, que toda a criação está feita, que toda a criação está funcional. Tá certo? Então, para isso, o que eu tinha preparado para hoje é esse, proposição 4. Na próximo encontro dessa série, a gente vai ver a proposição 5, quando Deus estabelece a boa ordem funcional. Já misturei aqui. Quando Deus estabelece a ordem funcional, ela é boa. É a proposição 5 que nós vamos trabalhar no próximo episódio, tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe, se você estiver ouvindo pelo podcast, com seus amigos, grupo da família, com o pessoal da igreja. Se você estiver assistindo no YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você receber as novas notificações. E até a próxima.